Olá, amados. Estamos aqui mais uma vez. Aqui deixar mais uma mensagem, um, alguns versículos bíblicos para a gente poder estar nos direcionando, né, nesse dia. É muito bom a gente poder, né, ter a palavra do nosso Senhor e a gente a colocar no coração, né, que esse mundo tem tanto problema. Muitas vezes a gente não sabe nem qual a direção certa a seguir. Mas nós temos a palavra do nosso Senhor, nós temos o nosso Senhor Jesus para seguir, então essa é a melhor direção. Aqueles que gostam de uma mensagem, todos os dias que tem, né, uma mensagem no canal, mas não tem só aqui, a internet aí está cheia, temos as igrejas, que é o principal, né, onde temos que ir, devemos ter uma comunhão, né, com nossos irmãos, devemos ter um pastor sobre a nossa vida. Então essa é a importância, né, da palavra do nosso Senhor. Mas muitas das vezes a gente não tem como a gente estar todos os dias na igreja, quase impossível, né? A gente não consegue ir nem toda semana. Mas não tem como dizer que não tem como ouvir a palavra do nosso Senhor, porque elas estão sendo pregadas aí por todos os cantos, de várias formas. Esse canal aqui é um meio que temos para ouvir a palavra do nosso Senhor, ouvir um versículo. Então, os que gostarem, todos os dias tem uma mensagem. Eu quero deixar aqui alguns versículos que se encontram em Salmos 78. Vou ler do 37 ao 42, que diz assim: Porque no seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou dele a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que era carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Olha essa palavra, né? Essa palavra aqui está falando da passagem daquele povo no deserto, um povo direcionado por Deus, que Deus os tirou, né, da escravidão para levá-los para a terra prometida, e mesmo assim, muitas daquelas pessoas foram contra Deus, né? Criaram deuses para a vida deles. Muitos ali blasfemaram contra o Senhor, né? Quantas das vezes falaram palavras que não deveriam, onde deveriam apenas segui-lo, né? Deveriam agradecer por ele tirar eles daquele local, né? Estava tirando eles de uma terra de sofrimento para dar uma terra de esperança. Aquela terra eles eram escravos, e a terra que, né, Deus os prometeu, eles iam ser livres, né? Ali depois foram livres. Filhos deles, principalmente, que entraram naquela terra, tiveram uma liberdade que antes não tinham, já que antes eles eram escravos. E mesmo assim eles foram contra Deus, né? Quem tem a oportunidade ou teve de ler, sabe quantas vezes eles blasfemaram, quantas vezes foram contra Deus, quantas das vezes criaram, né, deuses de escultura, que o nosso Deus não se agrada disso daí, né? Ele é um Deus único e a gente tem que o adorar, é apenas adorar a Ele, né, a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas sabendo que é apenas um Deus. Não devemos fazer, né, outras esculturas porque não agrada a Ele. E quantas das vezes essas pessoas fizeram, não só isso, né, foram contra Deus de várias formas, falaram, não confiaram, e isso daí a gente pode botar para os tempos de hoje. Quantas das vezes que a gente vê o homem se levantando contra Deus, né, quantas pessoas fazendo coisas aí que a gente olha e fica apavorado, mas o nosso Deus ele é maravilhoso, né? O nosso Deus ele é poderoso, e cada um que fizesse isso daí ele poderia destruir naquela hora ali mesmo, mas a palavra dele aqui, né, nos lembra que nem sempre
naquele tempo ele se levantou contra aquelas pessoas, né? Pelo contrário, ele deixou aquilo ali passar, ele não levantou a ira dele, ele não quis tocar com mal naquelas pessoas, porque entende que nós somos como o pó, né? Nós somos apenas uma passagem aqui, somos como um vento, né, que passa e não volta mais. Então ele entende isso daí em nós. E a gente vê nos tempos de hoje, vamos colocar aí esses tempos, vimos até na televisão aí uma escola de samba, né, que pegou uma imagem de Jesus, né, e pegou uma pessoa, né, que representava Jesus e colocou o inimigo arrastando ele naquele local. Então vocês acham que isso daí agrada a Deus? Não agrada. Às vezes as pessoas falam daquele tempo que o homem foi contra Deus, mas hoje continuamos vendo, continuam pessoas fazendo isso, continuam as pessoas desobedecendo, e mesmo assim ele não destruiu. Vai ver que a terra continua, né? As pessoas continuam aí, lógico, vão ter uma hora para conversar com ele sobre isso daí, lógico que terão, porque nada passa impune. Mas o nosso Deus, ele é misericordioso. E naquele momento, né? Estou citando um carnaval porque é uma coisa que praticamente todo mundo viu. Naquele momento ele poderia ter destruído aquele local e todos que estivessem ali, né? Com o poder que ele tem, ele poderia ter matado todas aquelas pessoas ali. Mas ele não fez isso, né? Ele não é um Deus vingativo, não é um Deus ruim. Pelo contrário, é um Deus misericordioso que espera até que aquelas pessoas tenham a oportunidade de serem salvas. Então, só o nosso Jesus, né, nosso Deus, tem esse coração, essa capacidade de olhar para nós, seres pecadores. Muitas das vezes se levantamos contra Ele, que é a nossa criação, foi Ele quem nos criou, né? Então não deveríamos nunca se levantar, mas muitos se levantam, muitos falam mal dele, muitos não seguem o caminho dele, e mesmo assim Ele permite que a gente continue nos vivendo, né? Continue aí fazendo as nossas coisas, muitos continuam até prosperando, e ele não se ira, né? Ele não revela aquela raiva contra a pessoa, pelo contrário, ele cada vez distribui mais amor, né? Sempre procurando que todas as pessoas encontrem através do nosso Senhor Jesus a salvação. Então ele permite isso daí. Se ele fosse um Deus vingativo, desde aquele tempo até hoje, ele já teria até destruído a humanidade. Mas não é isso que ele quer, pelo contrário, né? Ele quer a nossa alma, através de que a gente possa estar sendo, seguindo o caminho dele, e através do nosso Senhor Jesus, que a gente possa estar nos arrependendo do nosso pecado, né? Admitindo que erramos, mas que daqui para frente queremos o seguir, o buscar em espírito e verdade e trabalhar na obra dele, né? Porque assim como existem aquelas pessoas contrárias que fazem todo o mal, né? Que fazem o mal, usam a imagem de Cristo para poder dizer que o inimigo está por cima, e o nosso Deus não os destrói, mas também existe nós, né, que trabalhamos para Ele, pregamos a palavra, tentamos passar o máximo de amor possível às pessoas que estão próximas. Não somos perfeitos, somos todos pecadores, né? Mas por essas coisas, por existir boas pessoas e nesse meio tem más pessoas, até isso nosso Deus não destrói a terra, porque Ele sabe que nesse meio existe muita pessoa boa, e que através dessas pessoas boas, né, através da palavra dele, pode alcançar essas pessoas que um dia se rebelaram contra Ele. Então, essa é a mensagem, que a gente possa, né, estar observando isso, que a gente nunca venha a ser essas pessoas, né, que o nosso Deus já fez tantos milagres no passado, faz até hoje, e que a gente venha se levantar contra o nosso Deus, né, que a gente venha o desobedecer, que a gente venha buscar outros deuses. Nós não podemos fazer isso, porque o nosso Deus, ele é soberano, ele é o único digno de toda honra e louvor, e é o único que a gente deve adorar em espírito e verdade. Não existe outro Deus, né? Não existe outro ser, não existe outro caminho.
Então que nós possamos estar andando no caminho da verdade, seguindo ao nosso Pai, né? E buscando, né, através dele a nossa salvação, porque é o único que pode nos salvar. Não existe salvação em nenhum outro ser aqui na terra, se não for através do nosso Senhor Jesus. A mensagem que eu quero deixar aqui, vou deixar uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ser um Deus misericordioso, que já poderia até ter destruído a humanidade da face da terra, mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, o Senhor não fez isso. Continua dando oportunidade, né, para que as pessoas venham a ser salvas através do nosso Senhor Jesus. Eu agradeço pela minha vida, pelo um dia o Senhor ter me encontrado, e mesmo perdido nesse mundo, o Senhor me deu a oportunidade de poder te seguir, e graças a Ti hoje eu posso dizer que eu estou salvo através da Sua palavra. Abençoe cada pessoa dessa que ouve essa mensagem, esteja os direcionando, guardando e protegendo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus os abençoe.